Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma dica de saúde com a professora e enfermeira Cláudia Tavares. Hoje eu quero parabenizar todas as mães e que Deus possa estar abençoando a cada uma nesse momento. Hoje, então, nós vamos estar falando de hormônio, dando continuidade, então, já é o terceiro vídeo que eu faço falando de hormônios, e hoje nós vamos estar falando de um hormônio que vocês conhecem como vitamina, que é o hormônio D, e vocês conhecem como vitamina D. Então já se fizeram muitos estudos que constataram que essa vitamina, na verdade, é um hormônio, ok? Então vamos estar falando um pouquinho desse hormônio. Primeiramente, quando você toma a vitamina D, o hormônio D, com o objetivo então de tal o quê? Fortalecimento à parte óssea, né? Lá no nosso osso, nós temos células que vão estar fazendo renovação, né, óssea, para que a gente mantenha esse osso íntegro. Então a gente está sempre remodelando esse osso com essas células que são os osteoclastos, os osteoblastos e os osteócitos. Então essas células vão estar sempre participando ativamente da construção, da reconstrução e da manutenção desse osso na vida da gente. E a gente sabe então que o hormônio D, para ele ser adquirido, nós temos então que estar pegando o sol, né? A gente tem que estar exposto ao sol. E aí, então, quando a gente está exposto ao sol, a gente diz que a gente está exposto ao sol pelo corpo todo. Então, é importante a pessoa estar com biquíni, os homens com sunga, porque esse sol, ele tem que estar adentrando no seu corpo todo. E muitas das vezes a gente pega sol, mas pega mais no rosto, no ombro, né? Nessas áreas superiores, porque nós estamos com alguma vestimenta que então impede das outras áreas estarem então sendo estarem em contato, né, com o sol. Então esse sol ele precisa estar no corpo todo, ele vai fazer a sintetização desse hormônio D, né, para estar ativando então esse hormônio e aí assim fazendo com que esse osso comece então a a melhorar a qualidade, né, dos ossos. Então hoje a gente vê que a gente tem muita osteoporose, osteopenia, osteoartrite, e aí a gente tem que entender então que essa falta, né, de pegar sol, de estar exposto ao sol, faz muita diferença na vida da gente, ok? Então a gente sabe também que os horários são flexíveis, né, no horário da manhã, até no máximo 10 horas, e no final da tarde, depois das 4 horas, também pegar esse sol para depois a gente não ter um problema então de pele. Então, por que a gente está vindo falar isso? Porque as pessoas têm tomado muito esse tipo de vitamina, esse tipo de hormônio. E aí, o que eu vim trazer para vocês? Quando a gente toma hormônios, né? Esses hormônios eles são fabricados, eles são sintetizados e colocados no mercado para a gente tomar. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, quando a gente está com uma falta de algum tipo de hormônio, que quando a gente vai repor medicamentosamente, há uma diferença molecular muito grande, né? Porque nós temos um componente que já faz parte das nossas células. E aí a gente vai fazer um medicamento, esse medicamento nunca será igual às nossas células. Então, molecularmente, há modificações nessa fabricação, seja qual for o hormônio. Então, vamos imaginar, já que a gente está falando da vitamina D, que você vai numa farmácia, né, e pegue e tome uma vitamina D. O que isso vai acontecer no seu corpo? Você vai melhorar a sua vitamina D? Provavelmente sim. Mas você também vai ter o quê? Sinais e sintomas de que algo está acontecendo com o seu corpo, que são as reações adversas que vão vir dessa parte, então, molecular diferenciada da nossa realidade. Então, nenhum medicamento, quando ele é sintetizado, ele é igual a nossas células. Então, ele é fabricado com fórmulas parecidas para poder estar dando, então, um auxílio para aquele defeito que nós estamos tendo a nível de hormônio. Então, quando isso acontece, essas reações adversas, elas podem ser até malignas. E a gente tem que ter, então, muito cuidado com esses medicamentos que a gente anda tomando, essas vitaminas, né? Essas reposições hormonais, porque elas nunca vão ser igual às nossas células.
E aí, então, essas reações adversas vão acontecer de alguma forma. Então, às vezes, você está tomando um medicamento e fala assim, nossa, eu estou tão bem em relação à vitamina D. Você vai fazer um exame, a tua vitamina D está legal. Mas, em compensação, você está adquirindo uma outra reação que você não deveria ter. Por quê? Porque, na verdade, essa sintetização dos medicamentos é modificada, ela não é igual, né? Quando uma molécula vai ser colocada, né, vamos dizer assim, nesse momento, ela quando vai entrar dentro do nosso corpo, há uma diferença, então, e as nossas células reconhecem isso. Então, elas começam então a entrar em atividade para reconhecer que célula é aquela que está entrando. Então, você cuida de um lado, né, da sua vitamina, do seu hormônio D, por exemplo, mas em compensação você pode ter umas reações é, que você não queria ter e que você nem imagina que está tendo devido a essas modificações moleculares que tem nesses remédios que nós tomamos, tá? Então, é esse recado que eu queria trazer para vocês terem ciência de que quando nós adquirimos então uma coisa que não é natural, nossa, não tem como ser feita da mesma forma. E aí, mediante essas modificações, o nosso corpo vai ter reações. E essas reações geralmente são negativas. E você toma cuidado porque você pode estar tratando, né, uma doença, uma falta de hormônio, mas você pode estar tendo então outros problemas e que você não associa que pode ser então desse medicamento, tá bom? Lembrando também que quando eu falei da melatonina, a melatonina é a base de todos os hormônios. É importante a gente estar bem com ela, né? Que a gente durma bem, porque vai chegar um momento em que a glândula pineal precisa descansar. E aí, nesse momento em que ela descansa, é o momento que a gente então já está dormindo para ela descansar também e depois ela poder entrar em atividade novamente, fazendo o ciclo, né, viciante, esse ciclo que ela entra em atividade à noite, né, no final da tarde para a noite. Lembrando então que ela funcionando bem, todos os outros hormônios também vão estar funcionando bem. E quando a gente tem um problema de hormônio, a gente tem que saber qual é o hormônio que está sendo afetado e por que ele está sendo afetado. Tá bom? Que todos tenham um bom dia. Obrigado pela atenção de todos. Fiquem com Deus e não esqueçam de me seguir lá no YouTube.